Por amor, espero que você esteja bem e esteja feliz com o dia de hoje. E hoje pela manhã, a mesma mensagem que aconteceu, vai acontecer agora. O Vitor pregou pela manhã, eu vou estar pregando a mesma mensagem agora à noite, de uma forma diferente, mas a mesma mensagem. A Por Amor, durante este mês, está em comemoração do aniversário, e então nós estamos com um tema sobre Viva por Amor, sobre a vida, sobre o celebrar a vida. E nesse dia, agora, eu quero falar com vocês sobre as coisas mais comuns da nossa vida, o que é simples, o que é ordinário. E quando eu falar que ordinário, não estou falando lá do compadre Washington. Alguém gostou? É porque sempre quando a gente ouve isso, a gente pensa no mais comum, mais rotineiro da vida. Aquilo que a gente faz hoje, amanhã provavelmente vai repetir, e depois. Geralmente de segunda a sexta a gente repete, muda o sábado, faz as coisas que é de sábado, domingo as coisas que é de domingo. Nós somos assim. O nosso cérebro foi feito para nos fazer ficar vivos, sobreviver. Então a gente tende a fazer sempre as mesmas coisas. Por isso que é difícil a gente mudar um hábito. Porque a gente está programado para fazer sempre as mesmas coisas, viver a mesma coisa, não mudar. Durante o nosso dia, a gente repete muito o que você fez na segunda, na terça e assim por diante. Agora, o que é interessante é que a gente não consegue fazer uma coisa sem que a gente consiga ver alguém fazendo. Dificilmente a gente cria algo do nada. A gente precisa ter um fundamento para a gente poder criar alguma coisa. A gente precisa se inspirar. A gente precisa ver, imitar, e aí a gente aprende. Você aprendeu a andar, a falar, porque você viu as pessoas fazendo assim. Você viu pessoas andando, você viu pessoas falando, e você aprendeu a se movimentar assim, a se locomover assim. A realidade é que a gente vive por imitação. Inclusive, até as coisas que não são boas, a gente imita, a gente faz igual, e quando a gente não gosta muito do que a gente está vendo, a gente faz igual de um jeito diferente. Igual e diferente. E aí a terapia explica muito isso, a psicologia também, e por aí vai. Conta-se uma história real de um bebê que nasceu com muita dificuldade para respirar. Nasceu de forma prematura e não conseguia respirar sozinho. Precisava de aparelhos. Então, eles colocaram o aparelho na criança e a criança respirava por meio daqueles aparelhos. Quando os médicos, depois de um tempo, querendo tirar o aparelho para que a criança pudesse respirar sozinho, retiravam o aparelho, a criança começava a sentir falta de ar. E daquele jeito que, para quem já viu, é assustador. A pessoa puxando o ar não consegue. Agora imagina um bebezinho bem pequenininho. A agonia de se ver aquilo. E sempre eles tinham que voltar com os aparelhos para que a criança pudesse respirar. Passava-se um dia, 2, 3 e nada. Toda a tentativa para fazer com que a criança respirasse não tinha sucesso. Então, uma das enfermeiras que cuidava das crianças ali no berçário teve uma ideia. Falou para o médico, conhecedor de tanta coisa, falou: que tal a gente pegar a criança e colocar ela junto com as outras e retirar o aparelho? O médico ficou meio cismado com a tal ideia, mas resolveu, diante de tanta tentativa frustrada, fazer com que a criança fosse para o berçário. Então levaram a criança para lá. Em um determinado momento, retiraram o aparelho. A criança começou a sentir falta de ar. Puxava o ar e não vinha, não conseguia respirar.
Então eles voltavam ao aparelho. E eles começaram a fazer isso de uma forma frequente. Até que em um determinado momento, sem aparelho, a criança começou a sincronizar a respiração dela com a respiração do seu coleguinha do lado. Então o pulmãozinho tão pequeno começou a encher de ar, igual a criança do lado. Então as duas começaram a respirar, uma ensinando a outra. Talvez aquela criança que ensinou a que não conseguia respirar, simplesmente porque eu estou respirando, estou vivo, a ponto de fazer com que uma outra pessoa com dificuldade passe a respirar também. Talvez as duas nunca vão se conhecer, mas uma tão pequena já começou a fazer uma diferença enorme na humanidade. Para uma outra pessoa que provavelmente cresceu saudável e para uma família feliz que viu seu filho aprendendo a respirar. Uma coisa simples, ordinária, comum, respirar. Mas para quem já teve ansiedade e aquela crise de falta de ar, que parece que não consegue se respirar, sabe o quão difícil é. A gente está tão acostumado a fazer coisas ordinárias da vida, coisas rotineiras, que a gente parece que não valoriza. O respirar, o andar, o falar, o ir ao banheiro, o escrever. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não escrevo que esses dias eu fui tentar e eu estranhei a minha letra. A gente está desaprendendo algumas coisas. Inclusive, a gente respira errado, respira mal. Quando vai ao banheiro, a gente ainda faz errado, faz mal. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente está desaprendendo as coisas mais triviais e vitais da vida. A gente não sabe mais nem se comunicar. A gente tem que gritar para pedir atenção. O que é engraçado é que quando a gente vê uma criança num supermercado, num corredor dos doces, se jogando no chão e fazendo aquele auê todo, a gente olha e fala, é uma criança. Mas quando vê um adulto gritando, levantando a mão assim, o que é? A nossa maturidade, no meu caso, a barba, e de repente percebendo que estou ficando mais maduro com a vida, deveria estar sábio o suficiente para não fazer a birra agora de criança, só que em pé. A gente está vivendo esse mundo. O que é interessante é que isso é no nosso mundo fora daqui. Quando a gente vem para esse lugar que a gente considera ser santo, religioso, sagrado, o que é interessante é, duvido que algumas coisas que são feitas lá, teria-se a coragem de fazer aqui. Porque parece que aqui tem uma mística. Parece que Deus alugou um dos quartos ali, colocou uma cama e mora ali. Então aqui Deus vê. Deus está mais perto. Deus está presente. A gente gosta de cantar sobre a presença de Deus. E a gente costuma pensar que Deus está presente mais aqui do que num campo de futebol. Mais aqui do que numa lavanderia, eu como ontem, lavando as roupas da semana. A gente considera que algumas coisas que a gente faz são mais santas, mais sagradas, e outras a gente usa a palavra de secular. Por que a gente faz isso? E isso não é uma coisa que só nossa, sabe, 2024, não é uma coisa dos crentes de hoje em dia. Isso acontece há muito tempo. A gente, inclusive, se canta uma música muito boa, aquela coisa que mexe, se a gente sente um arrepio, a gente quer de novo. Porque esse dia, Deus me tocou. Nossa, esse dia, como aqueles mais pentecostal falam, foi fogo. Esse dia foi tipo, eita glória! A gente é assim. Em Mateus, capítulo 17, os discípulos viveram um momento fogo,
Momento, eita glória! A transfiguração, eu quero que, se você puder me acompanhar, quero te convidar, se você estiver com a Bíblia aí, senão você pode ouvir. Mateus capítulo 17, versículo 1, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Um monte. Quem já foi um monte aí? Místico, cheio de poder. Eita glória. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vou repetir. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. Só quem já subiu no Santo dos Santos, foi num monte, sabe o que é isso. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse, Senhor, bom é estarmos aqui, e se quiseres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em que me agrado, a ele ouve. Os seus discípulos, ouvindo isso, caíram de rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou eles e disse, levantai-vos, não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Enquanto descia o monte, Jesus lhe ordenou, ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os mestres da lei, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, certamente Elias virá primeiro e o restaurará de todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara a respeito de João o Batista. A história é o seguinte, os discípulos de Jesus, os que andavam mais próximos de Jesus, subiram ao monte com ele. Monte místico. Jesus na frente dele é transfigurado, seu rosto parecia o sol, a roupa brilhante. Imagina a cena. De repente aparece Moisés, representando a lei, Elias, representando os profetas. Então tá Jesus, Moisés e Elias. Para um judeu, aquilo era a cena tipo Vingadores. Era todos os tipos de super-heróis possíveis. Era para eles o máximo, não existia coisa maior. Então, Pedro tem uma grande ideia. Vamos morar aqui. Para que descer? Para que a gente ir embora? Vou fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Jesus, uma para Elias, e a gente fica aqui e vai ser só glória. Ninguém precisa comer, ninguém nada. A gente fica aqui. É o que a gente quer. Quando ele estava falando isso, dando essa ideia genial, porque eu imagino que ele estava todo arrepiado, chorando, pulando, sapateando, aquilo que você quiser imaginar. Então aparece uma nuvem e de repente naquela nuvem uma voz, como de trovão, diz, eis o meu filho amado, a ele, Jesus, ouve. Quando aquela voz veio, todos os discípulos caíram no chão, com o rosto no chão, morrendo de medo. Jesus toca eles e fala, levanta, levanta. Quando eles levantam, já não tem Moisés nem Elias. Já não tem mais a lei e nem os profetas. Está Jesus. A ele ouve. Não, mas eu sou seguidor de Moisés, eu amo a lei. Nossa, eu sou profeta, eu amo os profetas. A ele, Jesus, ouve. Eu não quero tocar no assunto sobre o que Deus estava ensinando para os discípulos aí, porque isso dá uma outra mensagem, e muito boa, por sinal. Agora, isso é o místico, é o dia em que a gente vem para cá e Deus te toca, a presença de Deus. O que a gente gosta disso.
A gente gosta do dia que Deus aparece para a gente. A gente gosta da voz de trovão, de Jesus, do anjo. Meu Deus, ver um anjo. Eu nunca consegui ver. E olha que eu já abri o olho muito rápido para ver se eu conseguia pegar. Já jejuei muito. Não consegui. A gente gosta disso. Mas nos momentos de adoração e nos montes da vida, eu já vi brilhar. Eu já vi, gente, tanta coisa. É gostoso. Agora, o que é interessante é que quando a gente vai mais para frente, em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, é a história do Getsemane. É a história onde Jesus, a ele ouve, está no mais ordinário da vida, indo para um jardim orar, porque estava se sentindo angustiado, porque Jesus sabia que morreria. Jesus, angustiado. Sabe aquele Jesus que o rosto brilhava como o sol? Agora, pouco mais à frente, angustiado. Então aqui, rapidamente, então Jesus foi com eles no versículo 36, capítulo 26, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus. Então lhes disse: a minha alma, Jesus falando, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Jesus estava querendo falar assim: fica comigo aqui. Fica comigo do meu lado, porque eu estou angustiado, com uma angústia mortal. Eu estou com meu coração, a minha alma despedaçando. Fica comigo, só me acompanha. Então Jesus foi um pouquinho adiante, prostou-se o rosto no chão, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando ele voltou, achou seus discípulos dormindo. Perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, Jesus foi mais adiante, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes? Descansai. Ainda dormes e descansais? Olha, é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai, partamos, vede, o traidor se aproxima. De um momento, Jesus transfigurado, no meio do que representa o máximo daquilo que os judeus podem ver. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus ao centro, a voz do Pai falando: este é meu filho amado, a ele ouve. Jesus com o rosto como um sol, onde não conseguia se enxergar. Mais à frente, Jesus, um homem de Nazaré, tão humano, que de repente coloca-se numa situação onde o seu coração está angustiado, com uma angústia mortal. Jesus sabia que morreria. Te pergunto, a qual dos dois Jesus a gente gosta de ver? A qual dos dois Jesus, se pudéssemos escolher, domingo à noite, Jesus transfigurado, aqui ó, lotava. Domingo à noite, Jesus angustiado. Não, já tem a minha, mas a de Jesus, não dá. Qual Jesus que a gente gosta de ver?
qual Jesus a gente se identifica? A gente vem na igreja por qual Jesus? A gente está aqui hoje esperando que o Jesus toque a vida da gente. Qual dos dois Jesus pode tocar mais a vida da gente? Parece que um é mais poderoso que o outro, porque a gente clama por um, a gente pede a sua presença, mas não é a presença deste. Em oração, com o rosto no chão, angustiado. A gente quer aquele lá, porque aquele lá parece ser tão poderoso. Esse aqui me livra de tanta coisa, esse aqui faz a minha vontade, e aí esse aqui cuida de tudo. Esse aqui faz o milagre acontecer. Agora, o de cá, parece que esse aqui tá precisando de um apoio. Pediu para os discípulos fica comigo. Percebe que a gente tende a pensar e gostar de Jesus de um jeito diferente? Parece que a gente gosta de Jesus nessa condição. Esquece que Jesus, como um homem, é tão humano, que chega a ser divino. Porque ser humano de verdade, ser humano no ápice da humanidade é ser como Jesus. E ser humano como Jesus é ser divino. Nós somos seres humanos de uma forma fraturada, rachada, precisando de ajustes. Mas, Tiago, o que aconteceu? Jesus poderia ter nascido o super Deus e de repente vir até com uma capa. Mas não é assim. As Escrituras nos diz que Jesus, o próprio Deus, despiu-se da sua glória, retirou a roupa de Deus, se fez homem, aprendendo a andar, a falar, a se colocar diante de pais, de uma mãe e pai adotivo de outro. Pai adotou. Então, de repente, ele cresce, espera 30 anos para começar o seu ministério. Em 3, conclui com morte e ressurreição. O que vira a eternidade. A grande questão aqui que eu quero que a gente pense é nas coisas comuns da vida. Porque a gente gosta do que é especial. O que parece que um baita de um show. Aquilo que a gente gosta do arrepio, a gente gosta disso. Quem aqui nunca foi na igreja e falou, hoje o culto foi bom? O que foi bom? Por que os outros não foram bons? Qual a diferença? Se algum dia você chegasse aqui e ao invés de cantar, ao invés de repente ter uma mensagem, as pessoas que estivessem aqui neste palco simplesmente estivessem com o rosto no chão só chorando, como é que seria? A celebração inteira, o povo só chorando, angustiado, com medo, falando, eu estou com medo. O que aconteceria? Você sentaria, ficaria, falou, hoje a igreja foi esquisito. Acho que Deus não veio hoje. Ou a gente perceberia que isso aqui faz parte de uma condição humana. Se eu falar para você que nem todas as vezes que eu estive aqui pregando, eu não estava bem. Teve vezes que eu vim aqui triste, angustiado, com vontade de chorar. Esse lugar não me faz mais santo do que ninguém. Ter a Bíblia na mão, ter um microfone, não me faz mais especial que ninguém. Aqui, neste peito, bate um coração no peito de um homem como qualquer outro. Que sorri, que chora,
que tem momentos de grande alegria e momentos de grande tristeza. Tenho semanas que estou muito feliz, mas semanas que estou muito triste. Careço da misericórdia e da graça de Deus como qualquer um. E algumas vezes já fiz essa oração de falar: Pai, eu não queria fazer isso aqui está difícil. Eu não queria viver isso. Eu não queria viver isso. Porque dói. Estou ansioso, angustiado. As Escrituras dizem que Jesus transpirou sangue de tamanha angústia. Transpirar sangue. Talvez aqueles que já tiveram taquicardia, sabe, do coração, uma arritmia, que o coração começa a disparar por conta da ansiedade, talvez já se aproximou do que Jesus sentiu. A gente costuma ainda pensar que isso aqui é mais santo do que aquilo. Agora, o que chama a atenção é que quando Jesus vai explicar nos evangelhos sobre o que é reino de Deus, ele usa o que é mais ordinário na vida. Jesus compara o reino de Deus como um fermento que as mulheres usavam para fazer os pães. Jesus fala do fermento. Jesus não utiliza nenhuma mística para falar do reino de Deus. O reino de Deus é fogo, é não sei o que, não. O reino de Deus é como um fermento que começa a levedar a massa, fazendo com que cresça. Jesus também falou para os corações aflitos e ansiosos: olhai para os pássaros. Percebe que nenhum deles ficam preocupados porque o Pai os alimenta. Jesus utilizou contra a ansiedade daquele povo: olha para os pássaros. Ou quando Jesus quis falar sobre a fé no sentido mais puro dela, falou: o reino de Deus são para pessoas como estas crianças. O nosso Deus utiliza as coisas mais ordinárias, comuns da vida para falar com a gente. E muitas vezes a gente vai para o nosso quarto e pede a transfiguração, onde o reino de Deus e muitos dos milagres estão acontecendo de forma mais comum, ordinária na vida. Porque me lembro que quando eu conheci de fato a graça de Deus, foi quando eu esqueci do aniversário, na época da minha namorada, hoje minha esposa. Esqueci do aniversário dela. E quando eu, legalista, homem que nunca errava, me deparei com aquilo, fui pedir perdão, ela falou: tá tudo bem. E o está tudo bem dela foi o meu primeiro contato transformador com a graça de Deus. Na primeira briga do casamento, quando eu chego em casa, já com um monte de ideia do que eu iria falar, tinha uma mesa posta e um jantar me esperando. Um jantar mudou a minha vida. Um está tudo bem mudou a minha vida. E o conviver com pessoas como você, como a minha esposa, tem sido transformador. Conviver, viver. E o que nós desejamos a cada um de vocês é que vocês vivam. Porque viver é muito mais transformador do que subir a um monte. Porque quando Jesus estava com os discípulos lá, ele quis dizer: vocês viram o que aconteceu aqui? Não conte a ninguém, até que eu ressuscite. Tá, Jesus, e o que a gente vai fazer? Vai criar agora as tendas? Vamos morar aqui? Não. O mais importante acontece lá embaixo, quando se desce o monte. Na vida. Na segunda-feira, na hora que acorda para ir para o trabalho, na hora que você estiver na faculdade, na hora que estiver no ônibus, no metrô, na hora que você estiver conversando com alguém que você ama. A vida acontece ali, não nos montes da transfiguração.
A vida acontece nos Getsêmanes, onde as pessoas conhecem a gente no mais profundo. A gente não tem vergonha de chorar e colocar o rosto no chão, bater no peito e falar, sou miserável. A vida acontece assim. A vida acontece assim. E as maiores transformações que eu já presenciei não foram aqui. Porque aqui acontece algumas vezes durante o ano em que eu posso dizer, aqui acontece todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, em uma conversa, no ônibus ou em qualquer lugar, porque a vida está acontecendo aqui e agora, tão quanto você respira. Os pássaros, o fermento, as crianças, coisas mais comuns foram utilizadas por Jesus para explicar a todas aquelas pessoas que os ouviram, que enquanto a vida estiver aí, posta a transformação. E é o convite de Deus para que todos nós possamos ser transformados pela sua graça, pelo seu amor, porque a vida acontece enquanto estamos vivendo. Às vezes, subiremos aos montes. Veremos coisas maravilhosas, transcendentes, que ninguém explica. Mas nunca deixe de perceber que as maiores transformações acontecem aqui. De joelho, rosto prostrado no chão, batendo no peito ou pedindo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aqui está disponível a nós 24 horas. E mesmo que você vivencie isso aqui, nunca se esqueça. Ali em cima ninguém constrói tenda. A gente vive e sai para a vida que é aqui. Por isso, o meu desejo a cada um de vocês é que vocês vivam por amor. E vivam uma vida abundante. Em nome de Jesus. Deus abençoe.